Queria agradecer a todos os presentes, em especial queria agradecer à deputada Aline Gurgel por viabilizar o encontro de hoje. Também agradecer aqui ao presidente da UVB, o nosso amigo vereador Gilson, também colega Antônio Carlos, Petros, Conacate, Finaleges, Sindileges, enfim. Mas, em especial, eu queria dar a vocês um agradecimento especial, vocês que são os representantes dos munícipes do Brasil inteiro, né? A nossa pretensão aqui é querer transmitir um pouquinho do conhecimento que nós temos com relação às propostas que estão sendo colocadas hoje em debate na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, a fim de que vocês, Vossas Excelências, possam voltar para os municípios e poder tomar uma decisão consciente com relação ao posicionamento que vocês vão ter com relação à reforma tributária. Reforma tributária, não há dúvida nenhuma que hoje é a pauta do dia. Ela está na sequência aí das grandes reformas que o Brasil vem preparando, reforma previdenciária, reforma tributária, e ela vem num momento peculiar, porque com essa assinatura que ocorreu entre o Mercosul e a União Europeia, faz-se necessário um aumento da competitividade das empresas nacionais para que elas sobrevivam a uma abertura do nosso mercado. E um dos elementos que é necessário para que os nossos empresários, os nossos empreendedores tenham essa condição maior de competitividade com os estrangeiros, com os quais nós vamos começar a concorrer mais diretamente agora, com menos proteção, um dos aspectos fundamentais é a simplificação do sistema tributário nacional. Por que isso ocorre? Recentemente, ainda essa semana, saiu um diagnóstico de um órgão internacional no qual ele avaliava que de 189 países, o Brasil não era o último colocado naquilo que se referia à complexidade do sistema tributário. Ele era apenas o 184. Então, nós ficávamos à frente de Burundi e à frente de outros países com menor expressão econômica do que aquela que nós temos aqui. Nós somos a nona economia do mundo, estamos agora nos candidatando para ingressar ao CDE, e não há como o Brasil sobreviver a essa nova estrutura se ele não se adaptar em termos de estrutura do sistema tributário nacional. Aqui, eu queria primeiro começar falando por que nós precisamos de uma reforma tributária. A gente tem... Hoje está sendo discutido aqui no Congresso Nacional reformas tributárias que estão focadas na tributação do consumo. Vocês sabem que tem tributação sobre o consumo, tributação sobre o patrimônio, tributação sobre a renda, mas a PEC 45, que é hoje que está mais sendo discutida aqui no Congresso Nacional, ela foca a tributação sobre o consumo. Por que nós temos essa necessidade de simplificar a tributação sobre o consumo? Nós temos 5.600 legislações tributárias naquilo que se refere à tributação do serviço. Quando eu falo legislação tributária, não estou falando em alíquotas, porque as alíquotas, cada município, em tese, pode ter de 2% a 5% de alíquotas. Como a tabela de serviços é extremamente abrangente, nós temos, em tese, infinitas alíquotas no Brasil.
Cada município pode ter 20, 30, 40, 50 alíquotas, quantas ele desejar. Pode ter alíquota de 2,9 para serviço de informática, alíquota de 2,7 para outros serviços, e assim sucessivamente. Agora, do ponto de vista do empresário, aquele que tem o fato gerador do ISS no destino, ele tem que se relacionar não com uma administração tributária, mas com 5.600 fiscais, observar 5.600 legislações, infinitas alíquotas com as quais ele vai ter que trabalhar e vai ter que calcular o documento de arrecadação e fazer todos os procedimentos, cadastros em cada um desses municípios. É realmente complexo. Agora, como se não fosse suficiente, nós temos no âmbito dos estados um outro tributo sobre consumo, que é o ICMS, que talvez seja o tributo mais complexo que o Brasil tem, talvez com certeza, porque nós temos um sistema de créditos e débitos que hoje está com dois problemas, né? Primeiro problema, nós temos créditos fictícios, créditos presumidos, que acaba fazendo com que a arrecadação dos estados despenque com a presunção de que aquele que adquiriu uma mercadoria, ele estaria adquirindo essa mercadoria proveniente de um vendedor que teria pago o ICMS, portanto, ele não teria como, ele teria o direito de compensar na venda. Só que isso não ocorre, muitas vezes não ocorre. Além disso, nós temos o problema da origem, porque no ICMS existe, quando vai de um estado para o outro, uma divisão entre origem e destino, fazendo com que os estados tenham um enorme incentivo para oferecer incentivos fiscais, que faz com que a arrecadação diminua ainda mais, né? Porque, na verdade, o governo estaria abrindo mão de arrecadação de recursos para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança pública, em troca de uma promessa de maior quantidade de empregos na sua região. Isso daí é danoso, porque justamente por causa do sistema de créditos e débitos, muitas vezes o incentivo dado em um estado acaba sendo pago por outro estado. No âmbito do governo federal, nós temos, não um, mas 3 tributos incidentes sobre consumo, que é o IPI, a PIS, a COFINS, e pretende-se ali haver alguma simplificação, isso daí já está partindo do governo, mas, tendo em vista toda essa complexidade no que se refere à tributação do consumo, existe uma necessidade de simplificar o sistema, senão a gente não vai ter como sobreviver. Então, o que nós temos? Temos a necessidade de ter, nessa modificação, recursos para os entes federados, que devem ser compatíveis com a sua atribuição. Hoje, o município é responsável por educação básica, por saúde, por transporte, por manutenção da limpeza. Será que ele vai ter, nessa nova sistemática, recursos? Será que também vamos favorecer um empreendedorismo, como deve ser, como nós pretendemos? Vamos oferecer também um sistema tributário mais justo, mais equitativo? Porque hoje uma parcela significativa dos impostos que são pagos no Brasil é sobre consumo, ao contrário da maioria dos países desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, em que a tributação é focada onde? É focada na renda ou no patrimônio, para você fomentar o consumo, fomentar a atividade econômica. Só que tudo isso, nada disso será possível se a gente não prever o quê? Estruturas administrativas adequadas para que a gente possa viabilizar esse novo sistema. Nesse sentido, pode passar. O que eu queria salientar? O que realmente é necessário a fim de que nós tenhamos uma simplificação significativa do nosso sistema? Harmonização de legislações de impostos sobre consumo, unificação de inscrições cadastrais, obrigações acessórias e
declarações, notas fiscais eletrônicas também unificadas, procedimentos de arrecadação padronizados. A tecnologia hoje viabiliza isso. Então, nós poderíamos ter um portal nacional de tributação que permitisse ao empresário que fornece bens ou serviços para todo o Brasil, ter ali centralizado, por exemplo, todas as alíquotas de cada um dos entes. O que nós temos? E ali ele faria todas as operações, o cadastro único, uma nota fiscal única, seria possível. E poderia ter até uma guia de arrecadação unificada, com uma distribuição instantânea para todos os órgãos. O sistema tributário mais racional e transparente seria obtido com essas modificações. Um sistema mais equitativo significa que a gente deveria, por outro lado, fomentar a tributação no patrimônio ou na renda e diminuir no consumo, para que você não tivesse um sistema regressivo como é o sistema de hoje. Porque na medida em que você tributa mais o consumo, como é o caso do Brasil, você está penalizando aquele que ganha mais, porque tem uma parcela maior da sua renda comprometida com o consumo básico, com o consumo essencial. Prever estruturas administrativas que permitam uma maior eficiência arrecadatória. Nesse sentido, nós temos hoje na Câmara, tanto o projeto, já tivemos o projeto do deputado Raul, que está aprovado para ir para plenário, 293, nós temos aqui agora em debate a PEC 45, que está em trâmite na comissão especial. Temos agora, mais recentemente, foi apresentado a PEC 128, do deputado Luiz Miranda, e ainda temos no Senado a PEC 110, que é baseada também no projeto do deputado Raul, que já foi aprovado aqui. Agora, uma peculiaridade que todos esses projetos têm em comum, o que é? É uma previsão de uma estrutura de arrecadação nova, porque não é possível você simplificar o sistema mantendo a atual estrutura que nós temos hoje. E aí nós falamos de comitê gestor, de uma estrutura de âmbito nacional que não é da União, não é dos estados ou de um estado e não é dos municípios, mas é de todos. Alguma coisa parecida que lembra a consórcio público. Mas não é também consórcio público, por quê? Porque o consórcio, ele é voluntário. O consórcio, ele depende de contrato, e aqui a estrutura é uma instituição constitucional. Prever estruturas administrativas implica, então, nessa necessidade de aproveitamento dos recursos urbanos que nós temos hoje, que são os auditores fiscais dos estados, que são especializados na tributação de mercadorias, serviços de transporte e comunicação, e nos municípios, que são responsáveis hoje pela tributação de serviços. Também, naturalmente, os auditores fiscais da União. Uma coisa que deve ser salientada aqui: os municípios são mais de 5.600 municípios, e eles têm essa capacidade de capilaridade, de pulverização, de tal forma que, com a participação dos municípios nesse projeto, nós teríamos o quê? Uma eficiência maior da arrecadação. Interessante a situação do ISS. E aí nós precisamos ter bem cientes, nós dos municípios, os vereadores precisam ter consciência que o ISS é o imposto que mais cresce no Brasil hoje. Tá? Eu vou dar alguns números que são fantásticos. Desde 2002, na verdade, desde a Lei Complementar 116, o ISS é um Porsche. Ele está crescendo ano a ano em uma proporção avassaladora com relação ao ICMS. E é por isso que nós temos um posicionamento
dos grandes arrecadadores de ISS, no sentido de serem mais conservadores quando se fala na extinção do ISS. Abrir mão do ISS para os grandes arrecadadores do município é um passo muito significativo. Trocar a Porsche, que é o ISS, por uma participação no IBS, precisa ser muito bem analisado. Não é uma medida simples. Já falei aqui do comitê gestor. E o que seria esse comitê gestor? Como eu estava falando, seria uma autarquia, pelo menos é isso que está se desenhando nos grupos dos quais eu faço parte. Eu faço parte dos debates do Centro de Cidadania Fiscal, que foi o órgão que, na verdade, o Centro de Cidadania Fiscal, ele é um instituto que tem por objetivo debater melhoria no sistema tributário. E aqui muito se falou sobre qual modelo, é um modelo inovador desse comitê gestor. Ali você teria o quê? Representação dos estados, municípios, representação da União. Então é parecido com o comitê gestor do Simples Nacional? Não, tem que ser muito diferente. E por que eu falo que tem que ser diferente? Porque o comitê gestor do Simples Nacional, ele tem alguns vícios. Primeiro, ele não tem receita vinculada a ele. Não tem fonte de financiamento claro. Isso daí faz com que haja dificuldade no desenvolvimento de sistemas. Mas não estamos falando agora de um tributo cuja arrecadação, a participação é menor, como é o caso do Simples Nacional. Estamos falando, aqui no caso, do maior tributo do Brasil. Então, esse IVA vai ser um IVA que, dependendo da configuração dele, vai variar entre 700 bilhões a 1 bilhão e 400, a 1 bilhão e 100. Depende de quais tributos que vão integrar esse IVA. Tá? Então, não dá para a gente ter uma estrutura simples como uma estrutura sem recursos, como é o caso da estrutura do Simples Nacional. Um ponto que é relevante, então, é essa instituição dessa autarquia nacional, na qual não deve ser uma autarquia federal, uma autarquia na qual a União tenha domínio. Hoje, no Simples Nacional, a União tem 4 votos, os estados têm 2, os municípios têm 2. Não é possível isso quando você está falando de um imposto dessa relevância. Precisa ter uma paridade entre as casas, entre as esferas de governo. Precisa ter uma paridade entre a União, estados e os municípios. Então, e isso daí é algo que carece de uma emenda na PEC 45. Então, já é aqui um ponto relevante. O que está se pensando, então, nesse comitê gestor? Em representação de órgãos que representem os entes federados. Como você faz? Poderia indicar a representação dos estados? A Brasf, ou a CNM, ou a Frente Nacional de Prefeitos, da mesma forma que fazem no Simples Nacional, poderiam indicar os representantes nesse novo comitê gestor do IBS. Recursos próprios também, eu já falei aqui. Sem recursos próprios não vamos ter sistemas. Não vai ter cadastro único, não vai ter nota fiscal nacional, não vamos ter unificação de obrigações acessórias. Então, vamos querer sair da Terra e chegar a Marte pilotando um balão. Não tem como, tem que ter recursos próprios. Hoje, isso daí também é uma peculiaridade, deputado, que precisa ser alterada na PEC 45. Precisa ficar claro lá quais são os recursos desse órgão. Então, hoje, como eu falei, está em trâmite aqui no Congresso Nacional, PEC 45, baseada na proposta do CECIF, do deputado Baleia Rossi,
PEC 110, que hoje está correndo no Senado, baseada no relatório do deputado Raul. Recentemente, PEC 128, deputado Luiz Miranda, e estamos aqui aguardando ainda a PEC do governo, ou a proposta do governo. O que difere... Pode voltar? O que difere, assim, bem sucintamente, de cada um? PEC 45, ela acaba com impostos federais, imposto estadual, imposto municipal, os principais impostos sobre consumo, e faz o quê? Institui o IVA nacional. Institui o IBS nacional, que é gerido pelo comitê gestor, ao qual eu me referi. PEC 110. PEC 110 é muito parecida com a PEC 45. Qual a substancial diferença naquilo que se refere à tributação sobre consumo? E é significativa essa diferença. Aqui na PEC 45, nós damos autonomia para os entes federados estipularem suas alíquotas. Ah, mas não complica muito? Vamos pensar um pouco. Hoje nós temos cada município podendo colocar 30, 40, 50, 60 alíquotas, variando de 2% a 5%. Os estados podendo colocar tantas alíquotas quantos os estados quiserem. Aqui, na proposta da PEC 45, cada ente federado vai ter direito a apenas uma alíquota. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você elimina uma discussão se isso daqui é biscoito ou isso daqui é bolo. Porque se for biscoito, a alíquota é 2,5%, e se for bolo, a alíquota é 3%. Ah, isso daqui é processamento de dados ou é desenvolvimento de sistemas? E por aí vai. Então, esse tipo de coisa é simplificado com a adoção de apenas uma alíquota por ente federado. Uma crítica que se faz a isso é que, quando você adota apenas uma alíquota, você tem bens, você acaba com a seletividade. Ou seja, os bens mais supérfluos, eles se submetem à mesma alíquota dos bens mais necessários, mais essenciais. E aí, como é que fica? No modelo da PEC 45, há uma devolução do imposto pago para famílias carentes. Essa é a proposta da PEC 45. PEC 110, qual é a principal diferença dela com a 45? É que ela não dá essa flexibilidade de alíquotas para os entes federados. Por que essa flexibilidade de alíquotas, cada ente federado possa ter sua própria alíquota, é relevante? A gente vai ver mais tarde, mas adianto que isso desequilibra fortemente o orçamento de alguns entes federados, se ele não tiver flexibilidade para balançar sua própria alíquota. Tá? Então, você vê, imagine que você tenha uma alíquota que, sobre o consumo geral, uma alíquota dos municípios, que implicaria um percentual de 22,8%, se não me falha a memória, na PEC 110, né? Na PEC do deputado Raul, que faria com que você tivesse uma pasteurização. Todo mundo está ganhando a mesma coisa. Só que isso faria com que municípios que dependem muito do ISS tivessem uma perda estrondosa, e municípios que dependem menos do ISS teriam outras dificuldades, embora num primeiro momento ele pudesse até ganhar, ele teria nenhuma flexibilidade no seu orçamento. PEC 128, deputado Luiz Miranda. Deputado Luiz Miranda cria o IVA dual. O que é o IVA dual? É um IVA que considera um IVA da União, formado por IPI, PIS, COFINS, e um segundo IVA,
que seria um IVA formado apenas por ISS e CMS. O segundo IVA ficaria sob a gestão de um comitê gestor dos estados e municípios. Tá? Também, na PEC 128, há flexibilidade de alíquotas para os entes federados, mas sempre uma alíquota por município. PEC do governo, o que o governo fala com relação a isso? Não sabemos exatamente qual é o plano do governo, mas ele dá indicações de que encaminharia uma proposta com IVA federal e deixaria a questão aberta para o ISS e CMS ser resolvida por estados e municípios. Então, é isso que faz a PEC 45. Eu estou reforçando aqui a PEC 45, pessoal, porque é a principal PEC que está sendo discutida hoje. Tá? Ela afeta o principal imposto municipal, ISS, extingue o ISS e cria o quê? O Imposto sobre Bens e Serviços. Agora, o que significa o ISS para os municípios? Será que o ISS é relevante? 2002, qual que era a arrecadação do ISS? 7 bilhões. Aonde? No Brasil. O Brasil arrecadava 7 bilhões de ISS. Os municípios arrecadavam sobre consumo 7 bilhões. Hoje, ou melhor, no ano passado, arrecadou quase 63 bilhões. Crescimento de quase 900% em termos nominais. ICMS, Imposto Estadual. Em 2002, mesma base de referência, 105 bilhões. 2018, 480 bilhões. A que conclusão que se chega? O ISS cresce ao dobro da velocidade do ICMS. Vou repetir. O ISS cresce ao dobro da velocidade do ISS. O ISS cresce ao dobro da velocidade do ICMS. Isso por quê? Porque nós temos uma economia em transição, uma economia que está se tornando fundada em serviços, em mídia digital. O ISS, ele tributa, ao contrário do que muita gente pensa, ele tributa streaming, ele tributa setor bancário, ele tributa bens digitais. Agora, no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça, está se formando uma corrente jurisprudencial para que ele tribute qualquer tipo de software. Ou seja, o ISS é aquilo que eu falei, é uma Porsche. O ICMS, ele tem algumas dificuldades em função da política creditícia, do estímulo que há hoje para a instalação de empresas que não são próprias para determinada região em função de incentivo fiscal. E aqui nós temos um outro exemplo. Olha só, nos últimos 10 anos, o ISS cresceu 30% frente ao ICMS. Né? Então, nós estamos vendo aqui que o ISS, talvez, desses tributos todos, fosse a joia da coroa. E qual é a consequência disso? Nós temos um crescimento do ISS que passa a ser o quê? A principal fonte de receita dos grandes municípios, dos médios municípios. Você vê aqui, pegando o exemplo de São Paulo, arrecadou de ISS, já chegou, hoje, isso é informação antiga, né? Mas hoje o ISS no município de São Paulo já está em 15 bilhões, enquanto que a cota parte do ICMS é cerca de metade. Todos os grandes municípios, ele tem o ISS como sendo uma fonte de receita muito significativa, próximo de 100% aqui dos repasses do ICMS.
Tá? E o que fala a PEC 45? Ela acaba com o ISS e cria o IBS, que não será instituído por lei municipal, nem por lei federal, nem por lei estadual. Será instituído por quê? Por lei complementar. Lei complementar do Congresso Nacional. E caberia ao quê? A cada ente federado estipular sua própria alíquota. Além do imposto sobre serviço, ele cria também para a União um imposto seletivo. Imposto seletivo para... Oi? Nós temos aqui, então, algumas características que mais ou menos se repetem nos projetos. Incidência não cumulativa, o que favorece o quê? Um estímulo à eficiência empresarial, na medida em que você não traz para dentro da sua empresa o quê? Atividades que você poderia comprar de terceiros. Porque se é cumulativo, você tem uma tendência a trazer para a sua empresa atividades que você não tem o domínio para fazer. Por quê? Porque você não quer pagar imposto, que é cumulativo. Desoneração completa das exportações, ressarcimento dos créditos, crédito integral imediato para investimentos, crédito de imposto, né? Você adquirir um bem de capital, você tem aquele crédito que poderia ser utilizado para quitar tributos. Crédito financeiro, porque ao contrário do que é hoje o crédito físico do ICMS, hoje, para você ter crédito no ICMS, você não tem crédito de todas as mercadorias que você tem. Só aquelas mercadorias que você adquire e são o quê? Incorporadas fisicamente no processo do seu produto. Imposto por fora, para deixar uma transparência bem significativa. Hoje, ninguém sabe quanto se paga de ICMS, porque é um imposto por dentro, está embutido no preço da mercadoria. Arrecadação centralizada e distribuída da Receita para a União, Estados e os municípios. A alíquota do IBS uniforme para todos os bens e serviços em cada ente federado. IBS não deve ter qualquer benefício fiscal. Então a cesta básica não vai ter benefício? Não vai ter benefício. Por quê? Porque ela teria essa restituição do tributo para quem compra a mercadoria e que é uma pessoa cadastrada como uma família carente. Então, na verdade, o pobre ele não teria isenção, o que ele teria é devolução do imposto. Estados e municípios terão autonomia na fixação da sua alíquota de IBS. A alíquota poderia ser fixada acima ou abaixo de uma alíquota de referência. O que é essa alíquota de referência aqui que vai vir com o projeto desse IBS? É uma alíquota que seria a alíquota equivalente para repor o ISS. Então, estima-se que se você colocasse 2% no Brasil inteiro de alíquota do IBS, você cobriria os 65 bilhões, cerca de 65 bilhões, se arrecada de ISS. Daí você pensa, bom, mas espera aí, mas há municípios, você vai distribuir isso daí como? Porque vai distribuir isso daí para São Paulo. São Paulo vai ter uma alíquota de 2%? Não. Provavelmente São Paulo vai ter que ter uma alíquota bem maior, de 5%, para poder compensar as perdas de arrecadação deles. E um município menor? O município menor vai poder baixar de 2% para 0,6%. Porque senão o prefeito pode receber pressão dos seus eleitores, dos seus munícipes. Então essa alíquota de referência é meramente, nesse projeto, uma alíquota indicativa de qual seria a alíquota se todo mundo colocasse 2%, voltaria à arrecadação de ISS nacional.
A alíquota é no destino, é do destino. Então, se você vende uma mercadoria daqui de Campinas para a Feira de Santana, o dinheiro vai para a Feira de Santana e a mercadoria é tributada pela alíquota de Feira de Santana. Assim como não vai ser aplicada a alíquota do Estado de São Paulo, vai ser aplicada a alíquota da Bahia. Então, é uma tributação no destino. Veja aqui, a alíquota vai ser a somatória da alíquota da União, a alíquota dos estados e a alíquota dos municípios. Soma essas três alíquotas, dá uma alíquota única para cada mercadoria. Como é que funciona isso? Qual que seria a ideia? Você vai ter, na hora de emitir a nota fiscal, hoje o pessoal emite uma nota fiscal para vender um produto de Belo Horizonte para Curitiba. Então, ao emitir a nota fiscal, o sistema vai recuperar do sistema do comitê gestor qual é a alíquota de Curitiba e vai ali calcular qual é o tributo devido. Vinculações e partilhas. Para reduzir a rigidez orçamentária, propõe-se a substituição do atual modelo de vinculações e partilhas. O que é isso? Hoje nós temos a seguinte configuração. Se você aumenta a alíquota do ISS, tem que aumentar na mesma proporção a quota-parte que é destinada para saúde e educação. Aqui vai ter uma desvinculação disso daí. Então, você pode ter a alíquota municipal subdividida em parcelas, de tal forma que você poderia... preciso aumentar o imposto para construir uma ponte no meu município. Se você tivesse a vinculação, você teria que aumentar o imposto para construir a ponte e mais o quanto que você teria que passar para educação e saúde. Então, oneraria, além do necessário, o seu munícipe. Aqui não, há uma desvinculação dessa receita. Então, você pode pegar e aumentar apenas ali a cota para despesa extraordinária. A alíquota de IBS seria, então, a soma dessas alíquotas singulares. Teria a alíquota da saúde, a alíquota da educação, a alíquota das despesas gerais do município. Alíquotas singulares poderiam, então, ser alteradas por lei da respectiva unidade federativa. Como é que seria isso, então? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Isso daqui é tudo estimado. É estimado pelo Centro de Cidadania Fiscal. Nós temos aqui União. Qual que seria a alíquota da União? No IVA, estimado, 9,2%. Por que 9,2%? Porque estima-se que, se a União colocasse uma alíquota de 9,2%, ela cobriria a arrecadação da PIS, da COFINS e do IPI. E aqui seriam essas alíquotas singulares da União. No caso aqui também, lógico, tem aqui o quê? O encaminhamento para os fundos de participação. No caso dos estados, a mesma coisa. Estima-se 13,8%, que seria a cota à parte que substituiria o ICMS. E no caso da alíquota municipal, estima-se 2%. Só que nós temos um sério problema com essa alíquota de referência de 2%, que é um problema mais dos poderes legislativos, ou seja, de vocês, do que de qualquer um. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, vamos pegar aqui os municípios. Os municípios vão ter aqui situações diversas. Municípios maiores vão arrecadar mais do que de ICMS. Então, de ISS, desculpa. Volta. Então, vamos supor que a alíquota de referência seja 2%. Só que para grandes municípios, eu precisaria ter uma alíquota, de fato, de 4,5%. Enquanto para pequenos municípios, eu poderia me satisfazer com uma alíquota de 0,6%. Moral da história. Os municípios médios, eles iriam ter um desgaste para aumentar a alíquota, enquanto que os municípios menores poderiam ter uma facilidade para
diminuir a alíquota para não onerar o seu município. Tá? Isso daí gera um desbalanceamento na federação. Então, você vê um município de grande porte tendo um enorme desgaste junto à opinião pública para aumentar uma alíquota padrão de 2 para 5, e um município pequeno, ele, por outro lado, vai ter uma facilidade para diminuição de alíquota, se ele achar que é conveniente. Aqui, nós temos, então, uma simulação que foi feita por um colega nosso, o Leocádio. Ele é um auditor fiscal que falou o seguinte, olha, ele fez algumas simulações e chegou aqui à conclusão. Se acabasse a cota parte do ICMS, veja que o ICMS vai acabar, né? Só que ali, na alíquota estadual, está prevendo uma cota parte de IBS dos estados para os municípios, ou seja, isso daí está dentro da alíquota estadual. Se acabasse com esse repasse dos estados para os municípios, seria necessário uma alíquota da ordem de 5% para todos os municípios, e os municípios teriam mais autonomia nessa receita decorrente do IBS. É uma possibilidade a ser considerada. O que é mais conveniente? Você ter o repasse do Estado ou você ter uma alíquota de 5%? E aí você poderia ter uma alíquota padrão na ordem de 5% para qualquer município. Bom, já vou tentar agilizar aqui, ó. Então, as empresas do Simples, elas poderiam migrar para o IBS, né? Ela diminuiria o IBS da cota parte do Simples. A legislação e gestão do IBS, já falei, seria efetuada por um comitê gestor. Haveria um prazo de transição em que haveria um incremento da alíquota de IBS e uma diminuição em 10 anos das alíquotas dos atuais tributos, ICMS, ISS, PIS/COFINS, né? E a grande diferença que existe entre a PEC 45 e a PEC 110 é essa flexibilidade de alíquotas que é dada aos entes federados. Você vê que aqui na PEC 110 não existe a possibilidade aqui de estipulação de alíquotas pelos entes federados, e é peculiar, isso daqui é um imposto que é dito como sendo dos estados, e não dos estados e municípios. Se você tiver aí uma simulação, por causa dessa falta de flexibilidade de alíquotas, no caso da PEC 110, as perdas para os grandes municípios são muito significativas. Tá? Isso daí é compensado através de um fluxo onde se garante a arrecadação original mais a inflação, sendo rateada apenas aquilo que é incremento real. O problema disso é que, vamos voltar, nós temos um POS, que é o ISS, que cresce acima do PIB. A partir daí, nós teríamos um problema, porque nós estaríamos... essas cidades que têm grande arrecadação de ISS iriam estar perdendo e só teriam uma receita durante algum tempo garantida, mas no limite da correção da inflação. Há outros caminhos possíveis, e um é o caminho do aperfeiçoamento do ISS e do ICMS, sem a necessidade de nós instituirmos um IVA propriamente dito, né? Também podemos pensar em aperfeiçoar as atuais propostas de IBS que estão hoje no Congresso Nacional, aperfeiçoar outros elementos de política tributária do município e aperfeiçoar estruturas de administração tributária. Agora eu queria começar uma segunda parte, que seria o que poderia ser proposto em termos de reforma tributária, tá? Tendo em vista o contexto que eu dei das propostas que estão hoje em trâmite aqui no Congresso, como é que é a situação do nosso sistema tributário e como é que é a situação dos municípios com o seu principal imposto, que é o ISS. Então,
temos aqui 4 tópicos que a gente poderia por eles caminhar. Um é o aperfeiçoamento do ISS e do ICMS. Esse ponto, ele poderia ser tocado de 2 formas. Ou como uma regra de transição do atual sistema para o IBS, porque imagine só, durante 10 anos, pessoal, a gente vai ter toda a complexidade que tem hoje no sistema atual e mais um novo imposto, que seria o IBS. Ou seja, no que isso simplifica? Nada. Pelo menos no curto prazo não simplificou coisa alguma. Então, no curto prazo, nas propostas que nós temos hoje, durante 10 anos ou vários anos, a gente teria a manutenção de toda a complexidade do sistema atual e mais um novo imposto que seria o IBS. Esse é um ponto de vista de quando se coloca aí a necessidade de se melhorar, de se modernizar o ISS e o ICMS. Mas tem outro ponto de vista, seria o seguinte: olha, eu tenho aqui uma necessidade de melhorar o sistema, vamos fazer o IVA federal no primeiro momento e vamos aperfeiçoar aquilo que há de mais complicado hoje no sistema tributário, que é o ICMS. Essa semana teve uma palestra aqui, teve uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, onde o representante da CNI falou com todas as letras: olha, o tributo mais complicado hoje no Brasil é o ICMS. Então, se nós fizéssemos um IVA federal e, ao mesmo tempo, simplificássemos o ICMS e simplificássemos o ISS, poderíamos deixar para, ao aperfeiçoar sistemas de dados, tecnologia, fazer banco de dados únicos em comitê gestor, aí sim a gente poder migrar para um segundo momento, que seria um IVA, um IBS estadual e municipal. Segundo ponto seria, o que nós podemos melhorar nas atuais propostas de IBS que estão hoje na Câmara? Terceiro ponto seria aperfeiçoamento de outros elementos que são relevantes para o município naquilo que se refere à tributação. E 4, o que nós podemos colocar como melhoria para a estrutura de administração tributária, porque não adianta você querer chegar à Lua de balão. Então, você tem que ter uma estrutura adequada. Essa proposta aqui, essas propostas de aperfeiçoamento do ISS, elas vêm de debate com diversos grupos de auditores fiscais, Brasil afora, auditores fiscais municipais, e sintetizando quais seriam os caminhos para que nós simplificássemos o ISS. Seria unificação de obrigação acessória, guia única nacional, nota fiscal única nacional. Então, você teria um contribuinte que hoje tem que se relacionar com 5.600 legislações, infinitas alíquotas, 5.600 fiscais. Ele teria um portal onde ele teria um único imposto. Do ponto de vista dele, seria um único imposto, variando apenas a alíquota dependendo do destino. Segurança jurídica e redução do contencioso tributário. Na medida em que eu teria só uma alíquota, eu acabaria com um monte de polêmicas tributárias. Nós teríamos uma explicitação de base de incidência como bem imaterial, ou seja, acabaria com a lista de serviços. E hoje, está na lista, não está na lista, então pode tributar, não pode tributar, acaba com a lista de serviços. Alíquota única nacional, vedação de benefícios fiscais. Tributa todo mundo igual. Se for o caso, vamos considerar a hipótese de devolver algum benefício, algum tributo para quem for mais necessitado. Mas isso daí ocorre muito mais no âmbito das mercadorias do que do serviço. Compartilhamento de alíquotas nas operações intermunicipais, imposto por fora e um comitê gestor nos moldes daquele que está sendo proposto para o IBS. Isso no âmbito do ISS. No âmbito do ICMS, tributação 100% de destino, crédito financeiro, vedação de benefícios fiscais, regulamentação nacional, um único regulamento do ISS, e também um único regulamento do ICMS,
alíquota única por estado, imposto por fora. Devolução do imposto suportado para famílias de baixa renda. Então, nós temos essa situação que já está na PEC 45, também está na 110, devolver para aqueles que precisam comprar a cesta básica o imposto, o IBS. No caso aqui seria o ICMS, aprovação de decisões por órgãos colegiados por maioria e fundo de compensação de perdas de receitas. Então, esses dois pontos podem ocorrer independentemente da gente caminhar para um IBS ou não. É uma necessidade. Aperfeiçoamento das propostas de IBS é o segundo tópico. A gente poderia ter, aliás, poderia não, deputada, precisamos ter, deputada Aline, precisamos ter na Constituição Federal, ou seja, nas propostas de PEC, de IBS, uma garantia de que os municípios vão estar em situação paritária com os estados e com a União no comitê gestor. O comitê gestor deve ser uma autarquia nacional, com recursos e orçamento próprio. Também falta esse estabelecimento dessa regra na Constituição Federal, porque senão, quem é que vai pagar a conta? Solta o vídeo lá. Vai acontecer o que ocorre hoje com o Simples Nacional. Nós temos uma carência muito grande de melhoria no sistema e, para a Receita Federal, é um tributo menos relevante. Então fica ali, quem é que paga a conta? Precisamos ter uma previsão de orçamento próprio para o comitê gestor. Crédito de IBS para tributo pago. O que eu quero falar com isso? Se lembram que no começo da palestra eu me referi, olha, tem gente que compra mercadoria, se adquire, se apropria do crédito da mercadoria, na hora em que ele for vender a mercadoria, ele não vai pagar a totalidade do imposto, paga menos o montante que ele adquiriu de imposto. O que ocorre é que, às vezes, é meramente escritural isso daí. O vendedor não recolheu o ICMS, ou, no caso, agora o IBS. Isso daí precisa acabar. Isso quebra os estados e faz com que os bons pagadores paguem muito mais do que deveriam pagar, para equilibrar o orçamento público. Então, o crédito do IBS deve ser conferido o tributo, àquilo que foi efetivamente pago. Ah, mas o adquirente do bem ou serviço, ele vai ficar numa situação frágil? Não, não vai ficar numa situação frágil. Por quê? Porque ele pode fazer a retenção do IBS na fonte. Então, eu estou comprando uma matéria-prima, eu posso tranquilamente reter na fonte aqui o IBS, que deveria ser pago pelo fornecedor, já retenho aqui na fonte, e isso acaba com qualquer dos problemas que nós temos aqui, de creditar tributo que não foi pago. Quem é que paga? É o cidadão, ou o bom contribuinte. Esse vai ter que ter uma alíquota mais alta para compensar o mal pagador. Maior alíquota de referência municipal. Vocês se lembram de toda aquela confusão que eu falei com relação à alíquota de referência, que está previsto uma alíquota de referência de 2%? A maioria dos grandes municípios, cidades onde vive 60% da população, vai ter que subir essa alíquota. A maioria dos pequenos municípios vai ter que despencar com essa alíquota para não onerar, além do necessário, o munícipe. É muito mais fácil que, vereadores, eu subir ou eu descer uma alíquota? O que é mais fácil para descer? Então vamos estipular em 5%. Isso é uma demanda que vem de alguns grandes municípios que falam, deixa em 5%, quem está em 5% e precisa de 5%, deixa em 5%, quem pode baixar vai ter a pressão do eleitor e vai sair bem na fita com o seu eleitor. Aperfeiçoamento de outros elementos no sistema tributário. O que nós podemos ter aqui de melhoria no sistema tributário dos municípios? Contribuição para custeio de transporte e limpeza urbana. Obrigatoriedade de PGV periódica para o IPT. Hoje, os prefeitos têm uma pressão muito grande da sociedade, eles não conseguem aprovar plantas genéricas de valores. Então, precisa estar na própria Constituição essa determinação para que o prefeito
possa falar, olha, eu sou obrigado, a Constituição me obriga, eu não tenho outra alternativa. Antecipação de cobrança do ITBI. Gente, hoje muitas pessoas compram imóveis e nunca pagam ITBI. Por quê? Compram e não levam a registro. No caso do ICMS, você pode cobrar o ICMS antecipado, antes do fato gerador, substituição tributária. Isso daí também está previsto no parágrafo 7 do Tributo 150. Precisa ser claro na Constituição Federal que essa regra se aplica também ao ITBI, para que a gente possa ter, principalmente os municípios menores, mais essa receita aí na transação de imóveis. Aperfeiçoamento das estruturas de administração tributária. Hoje está com uma polêmica muito grande no âmbito da Receita Federal sobre a autonomia da Receita Federal. Até onde que o fiscal pode ir? O fiscal, ele precisa ter liberdade para agir. Ele não pode ficar adstrito a interesses outros que não sejam o interesse do Estado. Nesse sentido, é importante a gente ter a aprovação do artigo 162, que está hoje na PEC 110, do deputado Raul, porque ali deixa claro que há garantias para esses profissionais poderem trabalhar com tranquilidade. E consórcio de administração tributária para pequenos municípios. Eu costumo sempre citar aqui o caso de um município paulista, é o município de Borá. Borá, para quem não sabe, tem cerca de 1.000 habitantes, pessoal. 1.000 habitantes. Como que uma cidade com 1.000 habitantes tem condições de ter uma administração tributária razoável? Tem muita dificuldade. É necessário que a gente deixe claro na Constituição que pode ser feito consórcio de administração tributária. Isso é inédito, porque as pessoas têm uma série de inseguranças jurídicas na hora de implementar esse consórcio. Então, era isso que eu queria falar aqui com relação a propostas que a gente pode trazer para a melhoria do sistema tributário. Algumas são propostas de aperfeiçoamento das PECs vigentes e outras são inovadoras. Queria passar agora a palavra para o nosso presidente aqui, Antônio Carlos. Antes, naturalmente, eu queria novamente agradecer a deputada Aline por viabilizar essa palestra aqui para os vereadores aqui da União de Vereadores do Brasil. Também queria agradecer aqui a todos os presentes. O Gilson, ele fez esse convite para mim já há algum tempo, e uma das coisas que eu falei para ele foi: Gilson, vamos lá, vamos tentar explicar, uma matéria dura, é uma matéria chata, mas eu vou estar ali à disposição ali para tentar sanear as dúvidas, solucionar as dúvidas lá que eu conseguir. Muito obrigado.